Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está entrando no ar mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para começarmos esse culto, nós vamos fazer uma oração e falar com o Pai Celestial neste momento. Bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor por mais este privilégio de estarmos outra vez, nós podemos dizer, unidos em espírito e em verdade, numa só fé, ao redor da Tua Santa Palavra, ó Pai. Uns em suas casas, outros até mesmo em seus serviços, conforme a possibilidade, enfim, onde quer que estejam, ou talvez até em viagem, ouvindo, não é? Então, Senhor Deus, estamos todos unidos pelo Espírito, pela fé, através da palavra, Pai. E nós pedimos neste instante perdão por todos os nossos pecados, nossas fraquezas, nossas falhas, e entregamos as nossas vidas em Tuas santas mãos, Senhor. Pedimos a bênção do Senhor em favor do Teu povo, dos Teus filhos, que o Senhor os guarde, os livre de todos os males, e que o Senhor aceite o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor, as nossas orações, que elas possam ser respondidas também, Senhor,
E nós pedimos estas bênçãos todas, que o Senhor nos dê a inspiração para mais esse culto, para a glória do teu bendito nome, Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Amém, Jesus. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, a escritura que vamos ler é Romanos, capítulo 8, e versículo 28. E o primeiro hino que vamos cantar é o hino 123, não é? O meu pastor é o bom Jesus. Vamos adorar ao Senhor com os nossos louvores e que Ele possa receber na sua glória a nossa adoração. Amém. 124. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei quão grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me, agora eu sirvo a Ele, enfim. Em seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados outorgou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Por esse grande amigo desejo aqui viver, e com ele sempre estar em comunhão, servi-lo fielmente, seguindo seu querer. Vou
tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. A cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim nos diz, em que Cristo a esse mundo voltará. Momentos muito alegres, que dia tão feliz, sim, que dia esplendoroso então será. Assim com Ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então verei, e estarei para sempre junto ao Salvador. Amém. 125. Precioso é Jesus, o meu Rei Salvador, a Ele somente darei meu louvor. É fonte divina de força e vigor, precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor. Precioso é Jesus para mim. Jesus bate a porta do meu coração e espera paciente, quer dar-me o perdão. Que seu sacrifício não seja em vão, precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor. Precioso é Jesus para mim. Preciosas promessas eu tenho do Rei, com Ele no lar não morarei. No reino de luz sua face verei. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor. Precioso é Jesus para mim. Amém. 126. Inário Shalom. Cristo Jesus é meu bom Salvador.
salvou assim, em gratidão sou seu. Toda alegria é servir a Jesus, desejo amá-lo mais, sempre com Ele eu vivo na luz, desejo amá-lo mais. A Cristo eu amo, oh, quanto amo, na cruz a vida Ele deu. Com seu sangue Jesus me salvou assim, em gratidão sou seu. Vencendo ao céu Ele me levará, desejo amá-lo mais, eternamente Ele me guiará, desejo amá-lo mais. A Cristo eu amo, oh, quanto amo, na cruz a vida Ele deu. Com seu sangue Jesus me salvou assim, em gratidão sou seu. Amém. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus aceite, não é, esses cânticos que nós cantamos em louvor a Ele, não é, em gratidão mesmo, pela vida, pelas bênçãos, pela saúde que Ele nos dá, pelas vitórias, não é, e por tudo, até pela oportunidade de estarmos em um culto também, não é. Agora nós vamos ler a Escritura, como já anunciamos, Romanos capítulo 8, versículo 28. Mas antes da leitura, nós vamos fazer mais uma oração, e esta será então uma oração intercessória em favor de todas as pessoas necessitadas. Você que está necessitado de alguma bênção e que está agora em conexão, ouvindo, participando, né, do culto, então inclua-se nesta oração então, e ela estará sendo feita ao teu favor também, não é? Senhor Deus Todo-Poderoso, agora, depois de cantarmos esses louvores espirituais para o Senhor, em adoração ao Senhor Deus, que é digno de toda honra e de toda glória, agora, meu Pai, nós estamos orando aqui, intercedendo em favor uns dos outros, por filhos, mães, pais, irmãos, enfim, entes queridos, sejam quem for, Senhor, aqueles que estiverem precisando da Tua bênção, da Tua graça, porque nós não estamos presentes pessoalmente, onde quer que eles estejam, mas o Senhor está presente, porque o Senhor é onipresente. Então, meu Pai, se alguém está tendo uma necessidade, alguns dos irmãos que estão agora ouvindo, participando deste culto, está orando, pedindo ao Senhor a bênção, a graça, em favor de si próprio ou em favor de alguém, recebe, Senhor, a oração, aceita e atende, Pai. Nós suplicamos humildemente, intercedendo por cada um, ó Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dando saúde, dando graça, resolvendo os problemas, alegrando o coração, tirando a depressão, tirando a tristeza, a amargura, solucionando as questões que às vezes trazem desavenças nas famílias. Ajuda cada um, Senhor. Nós pedimos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e para a tua bendita glória, Pai. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém. Vamos ler aqui então, conforme anunciado, né? Versículo 28 do capítulo 8
da carta de São Paulo aos Romanos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Amém. Vamos parar aí, não é? Que o Senhor nosso Deus acrescente as suas bênçãos a essa leitura e que Ele nos dê a inspiração para falarmos a respeito da veracidade dessa palavra que é santa e verdadeira, né? Amém. E às vezes a gente olha assim, por exemplo, essa última expressão aqui do último versículo lido, o versículo 30, não é? Diz assim: e aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, vamos pensar um pouquinho. São Paulo escreveu isso há 2000 anos passados, não é? Ele falou essas palavras. E o profeta desta era, irmão Brana, ele diz assim que na era de São Paulo, ele foi o que teve a revelação completa do plano divino para aquele tempo e para, naturalmente, os tempos posteriores também, não é? Porque, veja bem, ele falou isto aqui no sentido do passado, não é? A estes que justificou, a estes também glorificou. Isso não é maravilhoso, pensar nisso? Quer dizer, você nem tinha nascido ainda, eu nem tinha nascido, nós nem tínhamos nos convertido ainda a Deus, ao seu evangelho, e Paulo disse, a estes ele já tinha glorificado. Não é bom isso, não é? Mas então, voltando aqui no verso que nós lemos, primeiro de tudo, o primeiro que foi lido, não é? Que foi o 28. Ele diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula. É bom que nós paremos e meditemos na palavra, porque como crentes, nós precisamos nos atentar para essas coisas, para esses detalhes. Aí você se perguntaria para si mesmo, ou perguntaria para a Bíblia, não é? Pergunte para a Bíblia, mas são todas as coisas mesmo? Não é? Porque é o que está escrito na palavra de Deus, não é? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente, todas as coisas formam um conjunto de coisas, não é? Para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Numa outra versão da Bíblia, talvez na versão atualizada, então se diz assim, aqueles que são chamados pelo seu decreto, não é? E tem vários tópicos aqui neste versículo que, se nós fôssemos ficar sim, mais comentando sobre ele, e sobre esses versos lidos, não é? Nós poderíamos gastar mais tempo. Mas eu fiquei com vontade de nós voltarmos, então, a lermos novamente, mastigarmos um pouco, né? A palavra através da mensagem Coisas que hão de ser. E nós paramos lá, e nós precisamos voltar lá, né? Parágrafo 41. Mas olha só isso, não é? Daqueles que amam a Deus,
e daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou segundo o seu decreto. E você sabe, nós também sabemos, que Deus dá o livre arbítrio para o ser humano. O ser humano pode escolher o que ele quiser. Ele pode escolher a sua profissão, ele pode escolher a pessoa com quem se casar, ele pode escolher onde morar, né? Deus dá esse livre arbítrio, porque o ser humano é um livre agente moral, né? Mas aqui ele diz, e como na outra versão atualizada diz que é um decreto, né? Então eu vou dar um testemunho quanto à minha pessoa, não é? Eu não posso falar pelos outros, mas eu falo com experiência própria. Quando nós nos tornamos adolescente, né? Eu me tornei adolescente, eu não queria mais ser cristão, não queria mais ser evangélico, não queria ser crente, para usar a expressão mais popular, né? Eu não queria mais ser crente. Eu estava ficando adolescente, 15, 16 anos, eu queria experimentar as coisas mundanas, né? Os prazeres mundanos. E o Senhor Deus não me deu a chance de fazer isso. Eu falo isso com experiência própria e respondo diante do juízo de Deus, não é? Ele não me deu essa chance de fazer isso. E outros amigos meus, que também eram crentes na época e se desviaram, puderam continuar desviados e puderam fazer o que queriam e eu não. Então eu fico pensando assim, como que Deus é misericordioso com a gente, né? Ele não nos mata por causa da sua presciência. Por isso que nós lemos aqui, né? Que ele predestinou, porque aos que dantes conheceu, também os predestinou. Não é? Porque senão ele poderia ter nos matado. Porque eu cheguei a perguntar para o Senhor, Senhor, por que os outros podem fazer o que querem, irem para onde querem, e eu não posso? Não é? Eu não posso. E aí, o Senhor não me matou por causa da sua própria presciência. Eu não vou matar porque eu quero desse jeito. Assim, não é? Então, e toda a vida eu tive essa interrogação. Por que uns podem e outros não podem? Nós não temos o livre-arbítrio? Não é? Não somos um livre agente moral? E por que não podemos fazer o que queremos? Até que um dia, um amado companheiro, que é um doutor nas escrituras, né? Ele pregou uma mensagem e ele esclareceu isso para esta pessoa aqui, né? Ele esclareceu isso, ele disse assim, olha, existe um certo tipo de pessoas no mundo, uma certa classe de pessoas que não tem o direito de escolher o que fazer. Não pode utilizar do livre-arbítrio. Aí eu achei interessante, falei, então eu quero saber mais sobre isso. Aí ele citou a Escritura. Os que são chamados, eu vou aproveitar o meu tempo aqui rapidamente, e eu quero achar aqui aonde está escrito sobre, na outra Bíblia, né? Deixa eu ver se eu consigo achar rapidamente aqui. Na outra Bíblia, aonde, acho que se tiver difícil eu vou deixar, porque eu não posso ficar gastando muito tempo aqui, né? Tem vezes que a gente não consegue. Vamos ver se eu acho aqui agora. Eu quero ler na Bíblia atualizada, só para confirmar se realmente é isso mesmo aqui. Eu tenho duas versões aqui, uma corrigida e uma atualizada, que às vezes a gente faz comparações quando se faz necessário, né? Vamos aqui, capítulo 8, versículo 28, 18, aqui, 24, né? Cheguei aqui, 28. Deixa eu ver aqui. Estamos certos, isso aqui é a Bíblia King James, né?
estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme seu plano. Aqui também não fala decreto, eu pensei que falasse decreto aqui, né? Conforme seu plano. Mas propósito e decreto é a mesma coisa. Só que é uma palavra assim mais taxativa, né? Se fosse, mas existe alguma versão que fala decreto mesmo. Mas então, eu sempre me questionava, por quê que outros podem e eu não posso fazer o que quero da minha vida, não é? Então, tanto é que nós acompanhamos o Evangelho desde os 7 anos de idade. E aí, esse amado companheiro pregou isso e clareou isso para a gente. Então existe uma certa classe de pessoas que não pode exercer o seu livre-arbítrio. São chamados por decreto de Deus, quer dizer, por propósito. Só que tem o lado positivo da questão. Esses que são chamados por decreto nunca poderão se perder. Nunca poderão perder as suas almas. O outro que tem o livre-arbítrio pode errar, pode não escolher o caminho certo, pode não ter a felicidade de tomar a decisão certa, e aí podem errar e podem se perder. Mas esses que são chamados pelo seu propósito, pelo seu decreto, esses não podem fazer o que querem, não podem tomar suas próprias decisões, mas também não correm o risco de se perderem. Não é interessante isso. Então, quer dizer, aí respondeu para mim a minha pergunta de muito tempo, né? E aí no outro verso aqui do 29, diz assim, porque aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Outro detalhe que eu tenho certeza que você que gosta da Bíblia, você fica gostando dessas coisas, né? Porque eu gosto da Bíblia, né? Eu gosto muito. Então, veja bem, Jesus é o primogênito. Então, quer dizer, ele é de uma família que ele é o primeiro filho dessa família. Primogênito quer dizer isso, não é? O Senhor Jesus Cristo é o primogênito dessa família. E é uma família muito grande, né? Que tem muitos irmãos. Agora, vamos observar um pouquinho como é que o Senhor Jesus Cristo nasceu, não é? Você sabe, todo mundo sabe, é muito conhecido que o anjo apareceu a Maria e disse a ela, salve agraciado, o Senhor é contigo, bendita sois entre as mulheres. E ela ficou assustada com aquela saudação do anjo, não é? O anjo apareceu para ela ficou assustada e ela não sabia o que era aquilo. O anjo disse, não temas, não precisa ficar com medo, é que você foi escolhida por Deus, em outras palavras, né? Você foi escolhida porque Isaías tinha profetizado faz mais de 700 anos, que o profeta Isaías profetizou que uma virgem haveria de conceber e dar à luz um filho, e esse seria o Filho de Deus, seria Emanuel, e você foi a escolhida, foi essa virgem escolhida, né? Agora, nós vamos olhar os dois lados. Deus não perguntou para ela se ela queria. Então ela também não tinha livre-arbítrio, né? Ela não pôde exercer o seu livre-arbítrio. Não, eu não quero, porque você já pensou, você já parou para pensar o risco que aquela moça estaria correndo, aquela virgem? Porque naquele tempo lá em Israel, uma moça que adulterasse, se prostituísse, ela seria apedrejada em público. Era levada perante o sacerdote e ela era apedrejada, né? E ela iria correr esse risco de ser apedrejada quando ela aparecesse gestante sem estar casada. E a Bíblia diz que ela estava desposada com José, né? Ela estava desposada com José, mas não tinham ajuntado ainda, não tinham formado um casal ainda. Ela estava só comprometida. E aí ela ficou grávida. Agora, a lei, o próximo passo seria esse. Quando José percebesse que ela estava grávida
e ele sabia que ele não era o pai da criança, ele então teria o direito de levá-la ao sacerdote e expor a situação, e ela seria apedrejada em público por causa da situação. E você sabe, você conhece a Bíblia, e eu tenho certeza que seu coração está queimando agora. Falei, puxa vida, como isso é verdade, né? Ele pensou, não, eu gosto muito dela, eu amo ela. Eu não queria que ela morresse apedrejada. Eu não quero ser o causador disso, não. Eu vou pegar minha trouxinha, arrumar minhas coisinhas e de noite, vou-me embora, deixo ela aí, seja o que Deus quiser. Pelo menos eu não serei culpado dela ser morta, né, apedrejada. E quando ele foi arrumar todas as suas coisas para ir embora de noite, fugir, o anjo do Senhor apareceu para ele em sonho e disse para ele, não tema receber Maria, tua mulher, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Aí pronto, você viu como é que é? Acalmou o coração do homem, né? Ele estava preocupado, ele gostava dela, ele a amava, ele não queria ser o causador de sua morte. A Bíblia diz que ele era justo, ele não queria infamá-la, né? Quando você vê uma pessoa difamadora, pode ficar esperto com a sua justiça, né? Então, ele era justo, ele não queria infamá-la, aí o Senhor Deus mandou um anjo vir falar com ele no sonho dele, só não tema receber Maria, tua mulher, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Então você vai notar isso, eu não posso sair da linha, né? Eu estou numa linha e começo a entrar na outra linha aqui, né? Então, a revelação que veio para ela, teve que vir para ele também. Senão ele ia embora e largava ela, não é? Então, mas vamos voltar aqui. Aí quando o anjo falou para ela que ela ia ser mãe do filho ente que ia nascer dela, seria Emanuel, filho de Deus, e que ele salvaria o seu povo dos seus pecados e tudo, e o que ela respondeu? Então cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela disse amém, amém. Se eu devo ser essa pessoa, então eis-me aqui. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então você vai entender o quê? Que o Senhor Jesus Cristo foi gerado no ventre de Maria pela palavra. Não é? Pela palavra. E aí agora a Bíblia diz aqui que ele é o primogênito. Então ele tem mais irmãos, gerado pela palavra também. Que maravilha! Que coisa linda saber isso, que ele tem outros irmãos que foram gerados pela palavra também. Aleluia! Glória a Deus, não é? Sim, São Pedro falou, eu acho que é no capítulo 1, não sei se é a primeira carta, mas São Pedro falou isso, não é? Ele disse assim, que nós fomos gerados novamente, ou de novo, não pela semente corruptível, que são os genes dos nossos pais terrenos, mas pela palavra. Ah, então ele foi o primeiro irmão, o primeiro filho dessa família que foi gerado pela palavra. Porque depois vieram os outros. Aí você vai ligando uma escritura com a outra. Por isso Jesus falou assim para Nicodemos, necessário te é nascer de novo. Se ele não nascesse de novo, ele não podia nem ver o reino do céu, não é? Então, ele teria que nascer de novo para poder ver o reino do céu. E em nascendo de novo, certamente ele nasceria da água e do Espírito. Quer dizer, a água é a palavra e o Espírito Santo, não é? Então, é por isso que Jesus é o primogênito não é? Esses filhos que foram predestinados, aqui, né, aqui no versículo 29, não é? E aos que conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Isso é maravilhoso, é tremendo, e olha, não é fácil não, viu? Para a gente aceitar e entender e acreditar nisto. Porque você olha para você como humano e fala, meu Deus, mas eu sou cheio de defeitos, eu sou cheio de falhas, eu sou humano, não é?
Eu me lembro que nos anos 60, né, 50, o evangelho ainda era muito pouco propagado, né? Então, às vezes era muito pouco crente, e os crentes eram muito, assim, castigados, eram zombados pelos outros, não é? E tinha pessoas que falavam assim: eu não acredito que Deus desça em comedor de feijão, não é? Porque homem é comedor de feijão, mulher é comedora de feijão. Então a pessoa dizia: eu não acredito que Deus, falando em si falando de batismo com o Espírito Santo, né? A pessoa dizia: quantas vezes não ouvi isso? Eu não acredito que Deus desce em comedor de feijão. Aí um irmão que tem a mente muito rápida assim, né? Você sabe que aqueles que têm a mente mais rápida que outros, ele disse assim: então ele vai descer em comedor de capim, é? Né? Quer dizer, em ser humano Deus não pode descer, só se descer nos cavalos, então, que são comedores de capim. Mas, enfim, é porque a mente natural, a mente humana não compreende mesmo as coisas de Deus. Você que lê a Bíblia todo o tempo, ainda não é tão fácil, né? Mas veja só, então, esses que ele conheceu dantes, isso antes da fundação do mundo, nos tempos eternos, ele predestinou. Para quê? Para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele, o Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Se eu tivesse bastante tempo, né, para ficar aqui mastigando essas coisas, seria muito bom, né? Mas enfim, aí no verso 30 dizia: aos que predestinou, a esses também chamou. Que eles foram predestinados. Primeiro ele conheceu, depois ele demarcou, né? Esse, aquele, e depois os chamou. A seu tempo ele chamou, né? E a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, porque aí é que mora outro detalhe da questão. Ele tinha que justificar, e você sabe o que é justificar? Justificar é a mesma coisa que você nunca tivesse feito aquilo. Está justificado. Então, a esses que chamou, também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então, você já notou isso? Você que é um cristão, você que é um filho de Deus, temente a Deus, que crê no Senhor Jesus Cristo, crê na sua palavra, não duvida, não discute com Deus, não é? Então, você já está glorificado por causa da presciência, da predestinação. Aleluia, né? Bom, agora nós vamos deixar essa parte aqui, porque senão o tempo acaba, esgota, não é? E nós estamos aqui, a mensagem que estamos lendo é Coisas que hão de ser. Só o título já dá pra gente uma vontade de descobrir mais pra frente, né? Aquela curiosidade, aquele desejo assim, né? Coisas que hão de ser, que ele pregou no dia 5 de dezembro de 1965. Ele, que eu quero dizer, o irmão Branham, profeta de Deus, pregou esta mensagem, né? Em Rialto, na Califórnia, nos Estados Unidos. Então, no parágrafo 41, que nós vamos explorar um pouquinho aqui, que é uma mensagem tremendíssima de ensinamento e que enche a nossa alma de regozijo, né? Então, vamos lá. Parágrafo 41. Eu não creio em que uma pessoa simplesmente aconteceu de estar aqui por um acaso. Ele disse: eu não creio nisso, que uma pessoa aconteceu de estar aqui por um acaso. Aqui onde? Aí onde você está. Eu aqui onde estou, em qualquer lugar, onde você esteja, em qualquer tempo, aquilo não é por acaso, né? Por um acaso. Pense agora, quando você vem ao mundo, tudo teve que estar preparado antes para você. Ou melhor, preparado para você. Eu dificilmente entendo de como poderíamos pensar de um Deus que pode preparar todas estas coisas boas para nós. Como poderíamos não confiar nele? Quer
Quer dizer, como é que você pode não crer, não confiar num Deus assim, né, que é capacitado, que tem essa capacidade, que tem esse poder? Né? Como é que você pode não confiar nele, que ele nos trouxe a este caos que estamos agora, este mundo, né? Este caos que estamos agora, e preparou as boas coisas da vida aqui para nós? Quanto mais podemos crer nele em nos preparar as coisas que estão por vir, vem? Se ele conseguiu preparar tudo para nós neste presente que nós estamos vivendo, então como ele não seria capaz de preparar as coisas futuras? Não é? Porque você sabe que nós vivemos aqui nessa terra, uns vivem 10, outros 30, outros 50 anos, outros 80, outros vivem até 100 anos, não é? Às vezes, mas não vive eternamente nesta vida. Depois vai daqui para um outro plano superior. E lá existem coisas preparadas que ele já preparou, não é? Então é isso, nele e em nos preparar as coisas que estão por vir. Vem, as coisas eternas. Isso parece, eu digo, muito estranho. E eu não penso que o céu seja aquele lugar a respeito do qual minha mãe costumava falar. Os velhos, antigos, que não conheciam o evangelho ainda, né? Costumava falar: eu creio que a igreja tem crescido daquilo. Pensar que isso costumava ser, há 100 anos atrás, ele pregou isso aqui em 65, então nós poderíamos dizer há 135 anos atrás, né? Ou 155 anos atrás, né? Na verdade. Quer dizer, costumava ser há 100 anos atrás, ou 200, eu penso que os antigos costumavam pensar que todos que morriam subiam ao céu e tinham uma harpa e se assentavam lá nas nuvens e tocavam a harpa. Agora, eles sabiam que lá havia um lugar chamado céu, não é? Isso eles tinham noção. Os antigos de 200 anos atrás, que não tinham conhecimento do evangelho, não é? E às vezes eu fico vendo assim, ensina-se até hoje para as crianças, e você precisa tomar cuidado, você que é evangélico, você que é cristão, precisa tomar cuidado para não ensinar certas coisas fictícias para as crianças. Às vezes eu escuto a criança falar que a pessoa quando morre vira uma estrelinha. Então precisa tomar cuidado e não ensinar inverdades para elas, para as crianças, porque depois quando elas crescem, elas vão descobrir que não era aquilo e elas não vão acreditar na verdade depois. Que existe um Jesus verdadeiro, que existe um céu, aí elas ficam descrentes completamente, não é? Bom, que lá havia um lugar chamado céu, porém eles... Se isso fosse assim, todos os músicos estariam no nosso meio. Vê você, porque todo mundo ia tocar harpa, né? Todos os músicos estariam no vosso meio, vê você? Mas que nós... Porém, isto não é esse tipo de lugar. Não tem nada de tocar harpa, de maneira alguma. Eu creio... não creio que a Bíblia ensine isto. Mas esta era a concepção que eles tinham antes da plenitude da palavra vir à existência, ou na abertura dos 7 selos que estão prometidos para nós nesta era. Para que, então, entendamos, eu creio que o céu é um lugar real. Então, não vamos perder o fio da meada, não. Eu creio que o céu é um lugar real, exatamente como este lugar aqui é real. Vem? Pois Deus nos encaminhou em nosso crescimento espiritual neste lugar. E eu creio que o céu é um lugar tão real como este, onde nós não nos assentamos lá em uma nuvem,
por toda a eternidade. Nós não vamos arranhar nossas harpas para sempre, mas nós vamos a um lugar real onde vamos fazer coisas, vírgula, onde vamos viver. Nós vamos trabalhar, nós vamos regozijar, nós vamos viver, onde teremos vida, uma verdadeira vida eterna. Nós vamos a um céu, um paraíso, exatamente como Adão e Eva trabalhavam e viviam e comiam e se alegravam no jardim do Éden. Isso é muito bom, né? Quer dizer, então, ele está querendo mostrar para nós que Deus vai restaurar para nós o paraíso que foi perdido onde Eva e Adão viviam, né? Então, ele vai restaurar para nós, se alegravam no jardim do Éden, antes que o pecado entrasse. Estamos a caminho de volta para lá outra vez. Isto é exatamente de volta. O primeiro Adão, através do pecado, nos tirou para fora. O segundo Adão, através da justiça, nos traz de volta outra vez. E nos justifica e nos traz de volta para dentro do paraíso, não é? E lá é uma vida real mesmo, não é? Bom, para vocês, pessoas que têm as fitas agora sobre a mensagem de justificação, eu quero que você tome isto. E vocês realmente tomarão as fitas, não tomarão para conseguir isto? Eu falei sobre isto aqui há algum tempo atrás. Veja, como os seus pais terrenos, antes de você vir aqui, antes deles saberem que você viria, se aprontaram para a sua vinda. Pensem somente nisto agora. Seus pais terrenos, porque os pais terrenos são somente um tipo do Pai Celestial, né? Se nós sabemos como dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais sabe o nosso Pai Celestial como dar boas dádivas a seus filhos. Jesus falou estas palavras, vem, eles se aprontaram para a sua vinda, a vinda nossa, né, nossos pais, e depois você também se torna pai, e você também se prepara para a vinda dos filhos, né? Para a sua vinda. Eles fizeram um pequeno berço, ou adquiriram alguns pequenos sapatinhos e roupinhas, e assim por diante. Eles aprontaram tudo para a sua chegada, prepararam, mesmo antes de você vir à terra. Jesus foi para preparar nossa chegada lá. Por isso que ele disse, não se turbe o vosso coração, que ele tinha lido no início, a São João 14, não é? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Então, parágrafo 45 agora. Agora, observem, há muitas moradas na casa do meu pai. Ou, deixa-nos, eu não quero dizer para acrescentar ou tirar dela. Eu acredito que ele está se referindo à palavra, né? Nem tirar nem acrescentar a palavra. Porque não somos de fazer isso. Apocalipse 22 diz, qualquer que acrescentar uma palavra ou tirar dela, mas deixe-me somente fazer isto como, não um aditivo, mas somente para trazer um pouco. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu não creio que quando chegarmos aos céus, que será que todos parecerão, e parecerão, não é perecerão não, né? É parecerão mesmo. Parecerão e serão exatamente iguais.
Então, olha só o que ele está dizendo. Agora está começando a abrir o tesouro, né? Eu não creio que quando ele disse, eu não creio que quando nós chegarmos no céu, nós vamos parecer todos iguais, do mesmo jeito, né? Então, vamos aqui. Parecerão e serão exatamente iguais. Eu não creio que todos serão loiros ou morenos, ou pequenos, ou todos grandes, ou todos gigantes. Creio que Deus é um Deus de variedade. O mundo prova isto. Ele tem grandes e pequenas montanhas, ele possui planícies, ele possui desertos, ele possui coisas diferentes, porque ele fez isso da maneira que ele quis fazê-lo. E ele faz as estações, primavera, verão, outono e inverno. Ele fez as estações. Isto mostra que ele é um Deus de variedade. Ele vos fez em uma variedade. Alguns homens são realmente violentos, outros são dogmáticos, outros são finos, outros são mansos, deve ser aqui, né? E você simplesmente encontra todos os tipos diferentes de pessoas e em seu reino. Veja, a São Pedro, julgue-o através de André. Veja, André, é aquele guerreiro de oração, estava de joelhos quase o tempo todo. E o apóstolo Pedro foi um daqueles tipões de fogo que pregava e assim por diante. E Paulo, sendo mais estudioso, mais do que como o profeta ou algo, e assentado atrás, e veja Moisés, escreveu os primeiros 4 livros do Antigo, sendo que ele escreveu o Velho Testamento. O resto disso foram as leis, reis, salmos e assim sucessivamente. E o que alguém escreveu do profeta, porém, Moisés escreveu as leis. Os primeiros 4 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. E então, Paulo escreveu o Novo Testamento. Isso é verdade. Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram os atos do que aconteceu. Deixa eu ver aqui se eu não comi nenhuma vírgula aqui, né? Mateus, vírgula, Marcos, Lucas e João. Não tá certo, do jeito que está aqui mesmo. Escreveram os atos do que aconteceu. E assim por diante. Mas Paulo preparou a lei e a graça e as colocou em seus lugares. Vê? Ele foi o escritor do Novo Testamento. Ele nos deu as escrituras do Novo Testamento, colocando a palavra de Deus em ordem. Agora, observem muitas mansões. Agora ele vai voltar na expressão do Senhor Jesus Cristo de São João 14, né? Deixa eu ver a hora aqui. Dá mais uns minutinhos ainda. Muitas mansões, vários tipos de mansões, como vários tipos de colinas, como vários tipos de rios, córregos, lagos. Eles estavam aqui quando você veio aqui primeiro, por causa da bondade do seu Pai Celestial, que os colocou aqui porque alguns homens gostam das montanhas, tá vendo? Ele colocou vales, rios, córregos, montanhas, porque você ia morar aqui.
E ele saberia, o Senhor Deus sabia que você ia gostar mais das montanhas, outro gostaria mais dos rios, não é? Então foi por isso que ele criou justamente para nós, não é? Habitarmos aqui. Os homens gostam mais das montanhas, outras pessoas gostam mais de rios, outros gostam mais de deserto. Então, vê você, sua vinda, ele conhecia sua natureza e o que você seria. Então, ele fez isso exatamente da maneira que você pudesse desfrutar disso. Eu creio que esse é um Pai maravilhoso, o Pai Celestial, né? Eu creio que ele é um Pai maravilhoso, vem? Fazendo isso dessa maneira, estou contente por ele ter feito as montanhas. Eu as amo. O profeta de Deus está dizendo que amava as montanhas, né? Eu as amo. Eu gosto das montanhas. Eu gosto destas coisas onde os outros dizem, não posso suportar tudo isso. Deve ter esvaziado o seu caixão lá. Bem, ele o esvaziou lá para que eu pudesse regozijar disso. Vê você? Então você diz, eu gosto das planícies, onde eu posso ver as grandes distâncias. Bem, as duas naturezas diferentes, somos ambos cristãos. Um gosta de planície, Deus fez a planície para ele. Outro gosta das montanhas, Deus fez as montanhas para agradá-lo, não é? Mas ambos são cristãos. Mas o Pai sabia que você estaria aqui e preparou tudo para você antes que você chegasse aqui. Amém. A sua primeira vinda aqui, ele já tinha isto preparado para quando você chegasse aqui. Não é maravilhoso pensar que ele tem feito, no que ele tem feito? Agora recordem, estas são simplesmente um tipo das dádivas temporárias. Ora, nós sabemos que Moisés, na construção do tabernáculo no deserto, ou preparando-o, ele disse que fez todas as coisas na ordem. Isso aqui também é muito bom prestar atenção. Não desvia atenção agora não, presta atenção nisso, né? Quando ele estava construindo o tabernáculo lá, ele diz assim, ele diz que fez todas as coisas na ordem das que ele viu no céu. Viu só? Né? Moisés disse isso, que ele construiu o tabernáculo do mesmo jeito que ele viu no céu. Vem, então, as coisas terrenas apenas expressam o que as coisas eternas são. E se esta terra em que vivemos hoje, sendo tão grande como a amamos e respiramos o ar, e vemos as flores e coisas, se isto aqui é a expressão, um que está morrendo, está simplesmente expressando o que é eterno. Aleluia. Quando você vê uma árvore lutando, forçando e tentando viver, isto significa que há uma árvore em algum lugar que não precisa de fazer isso. Quando você vê um homem aqui lutando para viver, alguém em um hospital ou em um enfermo em uma cama ou em um acidente, lutando e agonizando para morrer, ele não queria morrer, né? Agonizando para morrer e esforçando-se, gritando e chorando para viver. O que significa isto? Existe um lugar, há um corpo que não luta e nem chora para isso. Vem,
lá simplesmente não acontece isto. Aleluia! Glória a Deus! Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Isso nos dá uma grande consolação, saber disso, não é? Termos essa confiança, essa convicção. Aleluia! Agora, estas são dádivas temporárias para nós. Estas coisas somente expressando que existe um onde é eterno, que é aquele que Jesus foi preparar, o eterno para nós. Agora, elas somente expressam que há um melhor da mesma espécie, porque estes são da mesma espécie. Agora recordem, a Bíblia diz, se este tabernáculo terrestre, onde habitamos, se isto perecer, abre parêntese, for dissolvido, fecha parêntese, né? Nós já temos um preparado que está esperando exatamente como um pequeno bebê. Seus pequenos músculos dentro da mãe estão torcendo e virando, mas somente veem. E observe, você pode tomar uma mulher, se ela está passando mal, porém, quando ela se torna mamãe, um pouco antes daquele bebê nascer, há uma bondade ao redor daquela mulher. Não perde isso não, viu? Quando o bebê está próximo de nascer, de vir ao mundo, há uma bondade ao redor daquela mulher, né? Permanece ao seu redor. Sempre há algo. Ela fica mais dócil quando ela está perto de dar à luz ao bebê, não é? Ela fica mais dócil. Por quê? Há um pequeno anjo, aleluia, há um pequeno anjo, espírito, esperando para receber o corpo do neném que vai nascer. Então, o neném, eu não posso ficar adiantando, de repente ele vai falar aqui, eu já fico adiantando antes. Vamos um pouquinho só então, né? Vamos ver aqui. Para receber o corpo natural, logo que ele nasce. O sopro da vida vem sobre ele. E Deus sopra lá dentro e ele se torna uma alma vivente. Então, quer dizer, quando o bebê está ali dentro do músculo do ventre da mãe, são aqueles músculos se movendo, né, ali, mas ele não tem espírito lá ainda. Mas quando está pertinho dele nascer, o espírito, o anjo, o espírito, ele disse, já está por ali, rodeando a mãe, esperando o momento que essa criança saia do ventre para esse espírito tomar conta dessa criança, desse corpo. Isso não é maravilhoso, não é? É muito tremendo isso. Né? Isso daqui é muito mais do que qualquer seminário bíblico. Não é? Qualquer banco de verniz onde os jovens vão lá para ensinar Deus, para aprender Deus. Não é? Sendo que esse bebê nasceu, então o corpo espiritual está lá para recebê-lo. E agora, quando este corpo é lançado aqui na terra, como o bebê foi lançado também, há um corpo imortal esperando para receber o espírito que volta a si mesmo outra vez. Oh, que grande coisa! Nós estamos agora em Cristo Jesus. Amém. Bebês em Cristo, filhos de Deus, esperando pela saída completa da vinda do nosso Senhor Jesus, para nos receber lá em cima a si mesmo, quando o corpo, este mortal, se transformará no imortal. Então é assim, quando o bebê vai nascer, né, o espírito, o anjo, o espírito fica rodeando a mãe, para quando o bebê vier ao mundo, ele entra naquele corpo e vive ali todos os dias da vida daquele bebê.
E quando chega a hora de sair, de morrer, de ir embora, aí é ao inverso. Vem um corpo espiritual que fica esperando o momento daquele espírito sair daquele corpo para voltar para aquele corpo, para entrar naquele corpo espiritual, não é? Então, deixa eu ver aqui a hora, como é que está aqui a nossa hora. Vamos ver o parágrafo aqui, acho que não vai ser tão grande. Vamos aqui, né? A semelhança, todas as coisas que ele faz expressam as coisas que estão por vir. Como o corpo que ele te dá aqui. Como este corpo que ele te deu para viver somente expressa que há um maior que há de vir. Vem? Se sustentarmos ou se temos nascido com uma imagem terrena, nós também ostentaremos a imagem celestial, a qual não sustém nenhum mal nesta que há de vir. Agora, esta aqui tem seu mal, doenças, morte, tristeza. Bom, eu vou parar aqui, né? Tá gostoso demais da conta, né? A gente fica querendo ir para frente, mas eu vou parar por aqui no parágrafo 53. Se o Senhor permitir, nós continuaremos no parágrafo 54 na próxima meditação, não é? Então nós vamos agora agradecer ao Senhor. Aqui nós estamos aos 58 minutos, não, um pouquinho mais, né? Não, aliás, 68 aqui. 1h10 já, né? Nós estamos. Vamos agradecer ao Senhor então agora, e se Ele nos permitir, no próximo culto nós daremos continuidade nisto aqui, que agora ficou muito bom e a gente quer saber mais, não é? Senhor Deus Pai amado, agradecemos o Senhor em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor nos tem concedido este privilégio para podermos estar aprendendo da Tua palavra, Senhor. O Senhor nos mandou um profeta, não é um professor de seminário, não desmerecendo a quem quer que seja, mas é um profeta que fala aquilo que ele ouviu de Deus. Ó Pai, e nós estamos tão agradecidos ao Senhor, e oxalá que os meus irmãos ouvintes que não creram ainda na mensagem do Senhor através desse profeta mensageiro, que possam também ter a luz em suas almas e aceitarem isto que o Senhor tem mandado para nós, ó Pai, para nosso enlevo, para nosso crescimento espiritual. Senhor, guarda os teus filhos dos males, sustenta nas tuas santas mãos, dá vitória a cada um, e para a tua bendita glória, no nome de Jesus Cristo nós pedimos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Muito bem, meus amados irmãos. Então, que Deus abençoe a todos. Eu não posso esquecer de dizer para os irmãos que clique no gostei, né, do vídeo, e também, se você não é inscrito, inscreva-se. Com pouco mais de um mês que nós estamos trabalhando dessa forma, nós já tivemos mais de 1000 inscrições novas, né? Então seja você também o próximo a se inscrever, e eu sempre digo isso, nós não monetizamos o nosso canal. Esses vídeos não são monetizados para ganhar dinheiro através deles, né? É que às vezes se aparece algum comercial, algum anúncio, é por causa dos hinos que nós cantamos, que às vezes tem direitos autorais, então o YouTube abre essa facilidade. Não precisa tirar o vídeo do ar, mas então tem que admitir que o detentor do direito autoral possa colocar algum anúncio caso ele interesse, né? Mas então é preferível ter o anúncio e ouvir a palavra do que não ouvir nada, não é? Fiquem todos com Deus, e Ele permitindo, nós regressaremos no próximo culto. Amém.